Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar Sater César, aqui ao vivo de Portugal, Europa, Ministério ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa, Centro de Excelência na Educação Cristã, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos falando e estudando as revelações de Malaquias. E neste livro tão importante, com 55 versículos, 876 palavras, 3.450 letras. Nós temos aí tantos mistérios, né? Tantas coisas interessantes. A Bíblia é um veio inesgotável, né? É uma veio inexaurível, intangível, imensurável. Quanto mais nós estudamos, menos nós sabemos e mais queremos aprender, né? E nós vamos encontrar aí tantas maravilhas na Bíblia Sagrada, né? E nesse livro de Malaquias nós estamos vendo aí, nós estamos com mais de 70 dias estudando esse livro. A cada momento, nós estamos vendo novas revelações, novas aplicações. E eu tenho concluído até agora, com esses 30 e poucos estudos, que com certeza esse livro é o livro do cifrão, né? Tudo que está nele está envolvendo dízimo e oferta. Está envolvendo cifrão, está envolvendo recurso, está envolvendo dinheiro, está envolvendo prata, né? Ou ouro, né? O viu metal, o din-din, faz-me rir, money, etc. Todos os pontos, de ponta a ponta, né? E nós temos visto isso aqui com todas as aulas que temos trabalhado, mostrando claramente isso. Na aula passada nós falamos sobre esses detalhes, sobre o fogo, a ação do fogo no Velho Testamento, o fogo que veio do céu, né? Que acendeu o altar do holocausto, no tabernáculo, fogo que acendeu o altar de Salomão, no templo. E hoje vamos ver aqui o livro do fim, Malaquias, o livro final, né? O 39º livro do Velho Testamento. E vamos ver esse paralelo entre Malaquias e Gênesis, né? Gênesis é o início de todas as coisas, Bereshit, ou início, no princípio, em princípio. E Malaquias, mensagem, mensageiro, né? Então nós temos no Bereshit, nós temos 6 letrinhas, uma gemátria de 913. A primeira palavra do Velho Testamento, Bereshit, em princípio. A última palavra, Herem, maldição, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra aí, essa Herem, ela tem uma gemátria de 248. E ela finaliza o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento começa com o princípio e acaba o Velho Testamento. O Velho Testamento começa com o princípio e acaba com a maldição. Porque quem vai ser maldito? Aquele que não for dizimista e ofertante. Ele está debaixo de maldição, porque está roubando. E quem me roubar? Ele não diz nas ofertas, né? Então, nós temos ali mostrando que tem uma coincidência grande, uma jesuicidência, né? Muito grande entre esses dois livros. Veja que o primeiro dízimo está onde? Abraão, Gênesis 14, 20. O último, palavra dízimo, no Velho Testamento, Malaquias 3, 10. Em quem me roubai, no dízimo e nas ofertas alçadas, né? Mas tem muito mais coisas entre essas coisas, esse livro e Gênesis. Veja no capítulo 3, versículo 4. Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 4 diz assim: nos dias antigos e nos primeiros anos. Então, novamente a referência a Bereshit. Os dias antigos é Malaquias, né? E os primeiros anos, oferta de Abel e Caim em Gênesis, né? Também o primeiro dízimo. O segunda menção a dízimo também de Jacó, primeira de Abraão, segunda de Jacó. Então, nós vamos vendo que é um livro que está bem relacionado. O Gênesis iniciando, o Velho Testamento encerrando, né? 39, por que eles são exatamente 39, né? 39, 3 e o 9. O 9 mostrando o 3 ao cubo, né? O 3 da trindade, o 9 é esse número aí que fala então dessas mudanças referente, né? Ao ser humano 3 vezes, né? 3 ao cubo, 3 vezes 3, 3 ao quadrado é 9, são 9, né? Antes de 10. Então, meus queridos, esse é o livro que está
um iniciando, outro finalizando. E o versículo final diz exatamente isso. Então vereis, versículo 4, 6. Enviarei o profeta Elias, o profeta Elias seria João Batista, né? Que veio no espírito de Elias, para ele converter o coração dos filhos a seus pais, e dos pais aos filhos, e dos filhos aos seus pais. Então está falando de transição. Por isso Malaquias é a transição, é a ponte, né? Malaquias encerra os escritos revelados. Aí nós estamos no ano 400 a.C., nós temos 400 anos do período chamado período interbíblico, que é o período que o homem fala, aparecem os apócrifos, aparecem os pseudepígrafes, o homem começa a escrever, começa a falar, porque Deus parou de falar. Então essa transição está aqui no versículo final do capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. Ele, Elias, que seria João Batista, aquele que veio, que pregou no deserto, com peles de camelo, comendo mel silvestre e gafanhotos, filho de Zacarias, ele converterá o coração do pai ao filho e do filho aos pais. Então é a transição, é a geração. Do pai para o filho tem a geração, não é isso? E do filho para o pai. Então nós estamos falando de período de transição. E na transição, nesse livro que seria a transição, porque Deus ia parar de falar ali, quando Deus vai parar de falar, ele deixa muita coisa na mente da pessoa, né? Ele vai dar um silêncio, vai ter o silêncio divino, e para ter esse silêncio ele faz como se fosse uma síntese do Velho Testamento, exatamente em Malaquias. Malaquias reúne todos os grandes ensinamentos do Velho Testamento. Nós vamos ver uma aula sobre isso. E aqui, então, a palavra final é maldição, porque a definição é isso. Lá em Salmo diz, amou a maldição, esta perseguirá, né? Então, se você quiser andar debaixo de maldição, é somente desobedecer, como Saul fez. Saul, o pecado dele foi desobediência. Desobedeceu, porque a desobediência é igual ao pecado de rebelião, igual a feitiçaria. Então, essa opção está dada para todos nós, hoje, servos de Deus. Ou podemos continuar no princípio, obedecendo os princípios, aquilo que foi determinado por Deus, né? Que foi preceito, mandamento, regra, juízo, aliança, feita aliança de Deus com o homem, para depois teremos o juízo para analisar isso, né? São os 5 pilares de Malaquias. Ou entrar debaixo de maldição. Por isso que acaba a palavra final do livro é maldição. Se você quiser a maldição, basta desobedecer. Basta não aceitar o pacto feito com Deus através de Abraão e Melquisedeque. Depois feito Abraão com os levitas. E aí, então, essa é a decisão pessoal de cada um. Mas aí está o livro. Ele traz todo o resumo do Velho Testamento nos seus 55 versículos, mostrando que haveria um break, haveria um stop, haveria um tempo que Deus deixaria de falar durante 400 anos, até começar novamente Deus a falar, levantando João Batista, que seria a continuidade do Elias. Ele viria no espírito de Elias, de enfrentar os reis, de apontar os erros, né? Como fez apontando o erro de Antipas. Elias apontava os erros de Acabe e Jezabel, ele apontava os erros do Herodes Antipas com Herodias, que era mulher do seu irmão, que ele roubou, vamos dizer assim. Então é isso aí. Esse é o livro de Malaquias, que fala do início em Gênesis e do fim. É o livro final, é o livro da transição. Fica na paz, tchau, tchau.